Olá, turma! Começando mais um podcast da Fábrica de Negócios. Sou o Andrew, aqui eu conduzo o podcast junto com os meus sócios, a Cris e o Vitor, mas hoje eu vou estar fazendo uma entrevista com uma pessoa chamada Camila Forte, que a gente vai falar sobre o tema Jornada da Felicidade. Então, espero que esse episódio vocês curtam muito e, com certeza, tragam insights para os negócios de vocês. Bom, começando, sem mais delongas, gostaria de pedir uma apresentação da Camila. Quem é a Camila? Qual é a carreira dela? O momento que ela está hoje no mercado corporativo. Se apresente para o nosso público, Camila. Seja bem-vinda ao podcast da Fábrica de Negócios. Muito obrigada, Andrew. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, né? Falar sobre Jornada da Felicidade tem que estar feliz. Sou Camila Forte, como você disse. É como eu gosto de ser conhecida, é como eu gosto de ser chamada. Tenho uma trajetória aí. Estou no momento de transição, na verdade, de carreira. Trabalhei durante muitos anos na área de logística, então conheço muito da parte de operação. E agora estou fazendo uma transição para a área comercial. E dentro da companhia que eu trabalho, fui convidada a ser embaixadora da felicidade, que é um tema que agora a gente tem, né, dentro das multinacionais, dentro das empresas, estão trazendo agora para a nossa realidade. E aí fui chamada para ser embaixadora da felicidade, porque já é um tema que eu gosto muito, é algo que eu buscava e procurava para mim. E aí, coincidentemente, ou não, caiu esse tema lá na empresa para mim. E eu comecei a levar a Jornada da Felicidade para os departamentos dentro da empresa, né? E as pessoas gostaram muito, isso me trouxe uma visibilidade. E eu estou aqui hoje com você para falar um pouquinho sobre isso. Camila, muito obrigado. A gente falar sobre felicidade é um tema que, em especial, pós-pandemia, cada vez se tornou mais comum, né? E felicidade, ele acaba sendo subjetivo também, a forma de você entender, né? O que é felicidade para mim, o que é felicidade para o outro, o que é felicidade dentro das empresas. E eu gostaria de escutar de você qual é o seu entendimento do que é felicidade? O que é felicidade para si e qual é a felicidade também dentro do ambiente corporativo? Então, falando sobre isso, assim, a verdade é que não existe um conceito formado sobre felicidade. O que existe são teorias que falam sobre a felicidade, né? Então, porque o que é felicidade para mim não é felicidade para você, porque é algo muito relacionado à missão de vida, aquilo que você tem como objetivo para a tua vida. Então, não existe assim eu dizer, olha, felicidade é isso. E o que eu posso dizer é que antes a gente foi doutrinado a entender que felicidade era algo que, se eu conquistar tal coisa, se eu for tal coisa, depois de eu ter aquele objetivo é que eu sou feliz. E aí a gente teve que caminhar muito para entender que, na verdade, a jornada não se trata do final, e sim do processo, né? O que te leva àquele determinado momento. Então, assim, quando você fala de felicidade, está muito relacionado ao intra, aquilo que é dentro de cada um. Então, eu não posso pegar a minha felicidade e colocar dentro de você, mas eu posso te contagiar. E o que seria interessante as pessoas entenderem que felicidade é diferente de alegria, porque a alegria ela é uma emoção, é aquilo que você sente e está muito mais relacionado ao externo, é muito mais visível. Por quê? É algo que para fora, é algo que está relacionado à comemoração, euforia. Então, às vezes, eu posso ter momentos de alegria, mesmo estando triste, porque está relacionado a uma emoção. E aí vem o autoconhecimento, que é se entender naquele momento. Será que eu estou sendo feliz ou se eu estou tendo momentos de alegria somente, entendeu? Camila, dentro dessa linha, interessante, né? A gente entender que a alegria não quer dizer, né, assim, diretamente que a gente está feliz. Mas na tua experiência no mercado corporativo, no mundo dos negócios, né, você observa que é uma tendência que agora as empresas comecem a investir em um bem-estar cada vez maior para os seus colaboradores, a entender que felicidade, ela sim gera retorno sobre o investimento, porque você ter colaboradores motivados, colaboradores engajados com o seu propósito, com certeza eles irão vestir a camisa, irão se doar, né, e os resultados serão melhores. Mas, na tua larga experiência de trabalho, como é que você vê o que era antes, o momento presente e o próximo passo, as tendências, e que ficam também como lições para os nossos ouvintes ou as pessoas que assistem o nosso podcast, né, que possam também implementar nos seus negócios?
Falando sobre isso, Andrew, a gente pega um período aí pós-pandemia, né, onde a nossa sociedade ela adoeceu, né, vê aquele momento de incerteza para todo mundo, entre empresas fechando, aquele cenário de desemprego, desespero, e nós nos tornamos uma sociedade doente. E a gente esqueceu de olhar para o lado e esquecer do outro. E às vezes dentro de casa a gente tem pessoas que estão passando por momentos difíceis e a gente não sabe. A gente vê aí, né, pessoas cada vez mais com crises de ansiedade, cometendo suicídio. E eu me pergunto muito assim, será que não tinha ninguém do lado que pudesse olhar e ver o nível de desespero que aquela pessoa estava? E aí, falando sobre isso, por que falar sobre felicidade dentro da companhia, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o segundo pior no índice de burnout. Então, a gente precisa falar sobre felicidade, né? Porque isso é um impacto direto. As empresas, as pessoas doentes, isso impacta dentro da minha companhia, porque eu tenho pessoas sendo afastadas, pessoas trabalhando insatisfeitas, não sendo produtivas, né? Pessoas se afastando cada vez mais e a gente perdendo colaboradores e a gente não sabe nem por quê. Então, se preocupar com a felicidade hoje dentro da companhia não é saber se você está feliz com o cargo que você tem, com o salário que você ganha, se você está sendo bem remunerado ou não, mas é a preocupação em saber como está o meu colaborador. Porque hoje as empresas estão preocupadas realmente com pessoas. Eu quero saber se a minha principal matéria-prima, que é pessoas, está bem. Porque se eu tenho um colaborador bem e feliz, ele trabalha melhor, trabalha mais engajado, e assim eu tenho um ganho para dentro da minha companhia. Então, é muito sobre saber como eu posso te ajudar. Falando da empresa que eu trabalho, da companhia que eu trabalho, é muito sobre fazer o levantamento de dados, entender como a gente está dentro desse cenário e poder te oferecer ajuda. E aí, assim, tipo, melhorar o colaborador, entendeu? Eu vou só fazer um complemento na sua visão, eu concordo muito. É, ontem eu tô lendo um livro chamado Você Aguenta Ser Feliz, de um dos maiores, desculpa, dos maiores publicitários brasileiros, do Nissan. E esse livro, ele fala sobre saúde mental. Claramente ele diz, só existe vida, qualidade de vida, se você tiver saúde mental. E eu vi esses dados sobre depressão, ansiedade no Brasil. Nós somos o segundo país com maior quantidade de casos de burnout, depressão no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Isso vem muito do quê? De a gente não ter estruturas de políticas públicas de saúde para cuidar da saúde mental das pessoas e as organizações, as empresas também não se prepararem para isso, em especial pós-pandemia, que se teve um baque muito forte, né, na qualidade de saúde mental das pessoas. Então, olhar para empresas mais estruturadas, como multinacionais e companhias, serve de inspiração também para pequenos e médios negócios, né? Que você ter rotinas de acompanhamento do seu colaborador para saber como ele está, investir no apoio psicológico, você criar um ambiente de segurança psicológica ali, com lideranças que desenvolvem esses colaboradores, fazem treinamento, dão suporte, conversam, né, entre vários outros aspectos. Então, às vezes as ferramentas elas não são complexas e caras, porque elas requerem uma condição em comum para você cuidar das pessoas. Sim. Tempo. Tempo de qualidade. Se você assume uma postura na sua empresa de que você quer olhar para o ser humano e para a pessoa, você pode investir, claro, em ambiente, estrutura, apoio de profissionais, mas você como liderança, você tem que reservar tempo. E eu digo que nós como gestores ou empreendedores, nós que cuidamos de outros seres humanos, 70% da nossa agenda é para pessoas. É ouvir, escutar, dar feedback, treinar, capacitar e etc. E 30% para nossas atividades, né? E eu queria te perguntar, dentro dessa linha, como é que você se organiza também para promover ações de cuidar do teu time, de gerenciar pessoas, o que você pratica com eles, você tem reuniões, você tem encontros em determinados horários do dia, para que você consiga também identificar como é que aquela pessoa está. Porque falar de indicador e de trabalho é o tradicional nas empresas, mas quando eu estou falando de pessoas, qual é o momento que você reserva para ter aquela conversa um pouco mais íntima, de saber se ele está bem na família, se está com algum problema na faculdade, externo, entre outros assuntos, claro, desde que a pessoa se sinta à vontade de compartilhar. Então, Camila,
Cita pra gente, ou exemplifica, quais são as tuas práticas de cuidar de outros seres humanos. Tem um estudo que fala que, em média, né, dependendo do tempo de vida que você leva, a gente vai trabalhar mais de 80 mil horas durante a vida. Então, é como você quer passar, né, essas horas que você vai ter. Então, de que forma você quer conduzir? Porque, às vezes, a gente chega no ambiente de trabalho e a gente está vivendo em função do final do dia chegar ou em função do final de semana chegar. E aí eu vejo o quanto deve ser triste, né, para alguém, e aí eu entendo uma série de coisas. Muitas vezes a gente trabalha não só pela necessidade do dinheiro, etc. Mas assim, como é triste a gente trabalhar só em função do final do dia, quando tem gente que já chega às 8 horas da manhã pensando nas 18 que vai chegar, né? Sim. E aí é aquele relacionamento mais humano, falando sobre essa pergunta que você me fez, é um relacionamento humano. Realmente é humanizar e tirar aquela parte mecânica do colaborador, empresa-colaborador. Então, às vezes, é um one-on-one. Às vezes, conhecer de fato a pessoa e, às vezes, no olhar do líder, ele sabe se aquele colaborador Camila, está bem ou não. tecla SAP até para o nosso público, o que é o one-on-one? Qual é essa prática de traduzindo um a um? Como é? É você chegar com a pessoa, um a um, né? É chegar com a pessoa, chamar ela num canto para conversar. E aí não é aquele feedback, porque o feedback a pessoa pensa logo naquele feedback negativo, vai me chamar para brigar comigo. Não, é para realmente entender a pessoa, entender o momento de vida dela, o que ela está passando, o que ela almeja, o plano de carreira e de que forma, principalmente eu como companhia, posso ajudar ela. De que forma eu posso estar contribuindo para que ela venha crescer e se desenvolver. Então a gente chama aquela pessoa, vem cá, vamos conversar. E às vezes a pessoa fica até assustada, porque não está acostumado com esse tipo de comportamento do gestor. E aí pergunta, como é que está a tua família? Como é que você está? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? De que forma eu posso te ajudar como gestora? Porque às vezes a pessoa está passando por um problema dentro de casa e para não querer refletir dentro do ambiente de trabalho, ou para não querer se afastar, ou para achar que ficar com aquele medo, aquele receio que as pessoas têm de repente, vão me penalizar, vão me afastar, não falam e ficam guardando aquilo para dentro de si. E aí, às vezes, com uma simples conversa, você busca alternativas de que você pode estar ajudando aquela pessoa de alguma forma. Porque às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. Quero pegar um gancho, ainda continuando nas tuas práticas de gestão de pessoas, vou falar do one-to-one. Eu tenho 3 práticas na minha condução de gestão de pessoas, que primeiro, o one-to-one, que é a conversa um a um, para mim é mais importante. Segundo, rotinas de feedback, você estrutura, de avaliar o trabalho, o progresso de alguém, direcionar para que ele ajuste uma rota, etc. E terceiro, são reuniões que a gente chama de all hands, todas as mãos, traduzindo, que é com todos do teu grupo de trabalho, etc. Mas eu vou falar específico do one-to-one. Cara, o potencial que essa reunião ela tem é gigantesco. Eu pratico ela há 3 anos com meus grupos de trabalho, né? Meus times. E por muitas vezes as pessoas justamente elas só querem ter alguém para conversar. Situações de reuniões que eu já fiz, que eu soube que a pessoa estava preocupada com o trabalho na faculdade, que estava num relacionamento que não estava numa boa fase, que tinha tido uma questão familiar mais reservada. Enfim, as pessoas querem só desabafar. Há também quando elas querem sentir que você se preocupa com elas. Perguntas simples, mas que você pode praticar no dia a dia e elas vão fazer diferença no relacionamento a longo prazo. Como está a sua família? Como foi seu final de semana? Qual é o momento que você parou para cuidar de si? Você está precisando de algum apoio, alguma orientação? Então, o one-to-one, ele é uma ferramenta para a gente conduzir a jornada também da felicidade do colaborador, porque ele permite que você identifique se aquela pessoa está no bom momento ou não, e às vezes uma palavra de apoio muda o dia de alguém. E as pessoas se sentem importantes, que eu acho que é o principal. Elas não se sentem só aquela máquina, aquela mão de obra que está ali para fazer, fazer, fazer. Não, elas se sentem humanizadas, de fato, importante, que eu acho que é o que vale hoje. As pessoas precisam se sentir importantes. Eu acho que esse é o maior reconhecimento que a gente pode dar para um colaborador dentro de uma empresa. Fazer com que as pessoas se sintam importantes. Tem uma frase de um autor chamado Simon Sinek que ele diz: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu gosto muito dessa frase porque ela caracteriza que o principal ativo de uma empresa, de um negócio, são as pessoas. Não é o insumo, não é a tecnologia, não é o escritório. Isso passa, gente, porque quem cria, quem inova, quem entrega o produto ou serviço são seres humanos.
né? E se a gente não tiver esse olhar atento a cuidar dos nossos colaboradores, a desenvolver lideranças e formar um ambiente de segurança psicológica, nós não vamos ter negócios prósperos. Eles podem ser negócios que dão lucro e rentabilidade, mas com certeza não vão ter perpetuidade, né? E nessa linha de pensar em pessoas, eu queria que você conhece esse autor, Simon Sinek, dessa frase, né? Autor do livro Why. Quais foram os teus grandes aprendizados, por onde você já passou, do que não fazer, porque a gente também tem que olhar os erros, né? E do que fazer ao olhar para pessoas e cuidar de gente. Cara, eu acho que o ganho maior é você ter pessoas que vestem a tua camisa. Não tem nada pior do que você trabalhar num ambiente de trabalho que as pessoas não vestem a tua camisa e a todo momento estão te boicotando por trás. E aí, entra a questão da empresa, o turnover, né? Às vezes tem um turnover enorme e a pessoa não sabe por quê. É porque a pessoa não está vestindo a tua camisa. Porque muitas das vezes a pessoa fica ali retida no teu ambiente de trabalho porque ela gosta do gestor que ela tem, ela gosta da empresa que ela trabalha com amor, e eu acho que isso é acima de tudo. Eu tive um gestor no passado que ele dizia assim, o dia que eu tiver que chegar no meu ambiente de trabalho e dizer assim, desculpa a expressão, porra, eu tenho que trabalhar hoje, é porque eu estou no lugar errado. E quando você chega para trabalhar e você está feliz e satisfeito, independente do dia, que às vezes a gente tem um dia difícil, mas não, estou satisfeito com o trabalho que eu tenho, é isso, eu vou entregar, independente de qualquer coisa, eu acho que é isso que vale. Vale é o ganho maior que a empresa tem. E sobre o que não fazer, como eu disse, eu já trabalhei em algumas empresas, principalmente no nosso mercado local, falando de Belém, né? De empresas algumas vezes com aquele sentido mais um pouco autoritário, patriarcado, e que você não consegue reter o colaborador porque ele vai sair Cria um ambiente de energia não legal, negativo. negativo, Pessoas vão uma falando atmosfera, mal. Eu cria fofoca já cheguei em entre... empresa, no meu primeiro dia de empresa, de pessoas dizerem assim, não dou 3 meses. Ah, porque você não vai aguentar o chefe, você não vai aguentar a Tu já liderança. chega assim, o que eu vou Já fazer chega, aqui? meu Eu já Deus, o que vou... está acontecendo, né? Será que eu realmente... E se você não for persistente ali, ou tiver uma mente fraca, ou você se contamina, ou você sai, porque não tem como aguentar. E esses exemplos de empresas que elas são centralizadas, são conservadoras no sentido de controladoras do modelo de gestão de décadas anteriores, 70, 80 e 90, né, são ainda muito presentes. Tá? Mas elas não observam que é preciso mudar esse modelo de gestão. E essa mudança é o que a gente chama de top-down, de cima para baixo. Porque a liderança, a direção, os fundadores, os sucessores, eles precisam incorporar um novo modelo de tratar pessoas e de tratar negócios. Por isso eu falo, pessoas em primeiro lugar, negócios em segundo. E eles não observam que as empresas de sucesso no mundo, as inúmeras empresas que aumentam sua receita, empresas que ganham cada vez mais market share, são empresas que focaram em cuidar de pessoas. Criaram uma gerência, uma diretoria para gerir pessoas, o que a gente chama de gestão de pessoas, DHO, direção humana organizacional, ou mesmo a área de people, está muito chamado esse termo, né, para ter profissional que também crie ferramentas, instrumentos, processos para gerenciar as pessoas. Mas se isso não partir da liderança dos fundadores, não vai funcionar. Porque a empresa, eu comentando em especial pequenas e médias empresas, né? São estruturas menores, 30, 40, 50 colaboradores, elas vão ter os princípios dos fundadores. E se ele tem um princípio de não olhar para pessoas, vai passar por toda a empresa, né? Mas, voltando nesse ponto de que se cria um ambiente, se cria uma atmosfera não tão propícia às pessoas quererem continuar nos negócios, né, trabalhando ali, não vestir a camisa, hoje, no seu atual momento de mundo corporativo, você está em multinacional e etc., cita 2 ou 3 ações que são voltadas para pessoas que você pode compartilhar e também incentivar que quem escuta a gente, assiste a gente, possa replicar dentro dos seus próprios negócios. Entendi. Hoje, dentro da companhia que eu trabalho, a gente preenche, existe uma pesquisa da felicidade que a gente preenche a cada 15 dias através de um forms, que é um forms muito simples, muito direcionado, e a cada 15 dias a gente preenche essa pesquisa e ela nos traz um número por departamento, uma pesquisa
que ela não está vinculada a expor ninguém, mas ela traz ali um cenário de como está o colaborador naquele momento e de que forma, a partir disso, a empresa começa a traçar estratégias para que a gente possa melhorar. Se é a questão do ambiente de trabalho, o que a gente pode fazer? Se é uma questão de propósito, e aí é onde a gente tem trabalhado mais incisivo, porque é onde o nosso indicador está um pouco mais para baixo, digamos assim. Em que sentido? Será que o que eu faço dentro da companhia está contribuindo? Será que está linkado ao meu propósito de vida? Será que eu tenho algo a crescer aqui ou a acrescentar? De que forma eu estou sendo visto dentro da companhia? E aí a companhia do outro lado diz: o que eu posso fazer para esse colaborador se sentir parte integrante do que a gente está sendo feito? E aí a gente está trazendo palestras para dentro da companhia, pílulas da felicidade, que a gente chama. Semanalmente, a gente solta algumas comunicações dentro de grupo, dentro de e-mails, falando sobre as emoções. Porque assim, Andrew, para que você tenha o entendimento, a companhia ela fala sobre felicidade, está preocupada com o colaborador em relação a isso, mas ela não pode imputar a felicidade dentro de ninguém. Uhum. Então, o que a companhia está tentando mostrar é que a felicidade ela está em você e de que forma você pode ir atrás dela dentro dessa jornada. Uhum. Então, a gente fala sobre pílula da felicidade, sobre emoções. Então, na palestra que eu ministro, inclusive, eu faço um exercício com as pessoas para elas fecharem os olhos, né, ali questão de 2 minutinhos, e pensar sobre algo daquele dia que elas estão ali sendo gratas. E a gratidão é um caminho lindo da felicidade. E para elas pensarem em um motivo que as fazem felizes. E já aconteceu de pessoas saírem da palestra dizendo assim, homens principalmente, dizem assim: hoje você me fez chorar. Um exercício de 2 minutos. Porque às vezes a gente esquece, é um dia atribulado, um dia corrido, a gente não tem tempo e a gente realmente esquece de tirar aquele time de 2 minutos que eu tirei e dizer assim: pensa qual é o teu motivo para agradecer hoje. É a tua família? É o teu trabalho? É estar com saúde? É ter acordado? E aí as pessoas começam a ter aquele entendimento de que a felicidade não está dentro da empresa. A empresa está preocupada com você, mas a felicidade está dentro de cada um de nós. Então, eu realmente tenho motivos para estar feliz, eu realmente tenho motivos para agradecer pelo aquele dia. Então, a gente está começando a mostrar para o colaborador sobre realmente o que é a jornada, através dessas pílulas. Uhum. Como está a tua emoção hoje? Às vezes é uma música que você... Vamos trazer para o ambiente de trabalho uma música? Sexta-feira, às vezes, a gente solta uma música ali para contagiar o ambiente de trabalho, aquele fechamento de semana, tá estressado. Legal. Bora botar uma música? Porque a música, inclusive a música, ela é uma ótima ferramenta de start, de mudança. Às vezes você está num estado de espírito ali meio ruim, depressivo, hoje eu estou triste. Tem gente que se fecha dentro de um quarto com uma música mais depressiva ainda e vai chorar. Uhum. Eu, particularmente, não. Qual é o tipo de música que eu gosto? Eu gosto de ouvir um forró, um funk, sertanejo. Eu vou botar. E você vê que no start, às vezes, de 10, 15 minutos, o teu estado de espírito já mudou. Uhum. Porque aquilo te trouxe uma chave. E por isso que a alegria é uma emoção. E só o fato de você ter mudado aquela emoção de triste para alegre, já te dá um start de felicidade. Uhum. Já gera uma carga de hormônios e neurotransmissores que propicia o bem-estar. Exato. Né? Traz memórias afetivas, memórias boas que você teve numa ocasião que você escutou aquela música. É interessante mesmo, musicoterapia, Exato. né? Porque as empresas não podem praticar numa sexta-feira, concluindo ali a semana de trabalho, fazer um ritual de comemoração, soltar uma música, comer algo, enfim, ali, confraternizar. Até vou dar um exemplo, eu fiz algo bem simples já, recente, que eu combinei com a minha equipe, que a gente ia fazer uma surpresa na sexta-feira pro nosso time, né? Tarde da pipoca. Simples, gente, muito simples mesmo. Mas as pessoas ficam surpresas, porque elas não estavam esperando aquilo. Esse é um ato de reconhecimento, de respeito, de zelo pelas pessoas, né? E que você pode fazer de várias e várias maneiras, né? Seja com a música, seja com uma sessão de cinema, seja com um vídeo ali motivacional, apoiado de uma conversa colaborativa, ou mesmo de um coffee break, enfim, inúmeras opções. Mas isso requer aquilo que a gente falou já aqui, é o tempo de você cuidar das pessoas, porque meta vai ter que bater, resultado vai ter que ser alcançado, mas ele não pode sobrepor o tempo
das pessoas, tempo de você ter, vou chamar dessa forma, tempo de qualidade com elas ali no seu ambiente de trabalho. Mas, caminhando aqui para a nossa reta final já, sobre essa discussão inicial de felicidade no ambiente de trabalho, né, como você enxerga. Camila, queria te perguntar também, para você bem direto, assim, como é que você procura a felicidade? Como você cria esse ambiente atmosférico de felicidade para si? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Que se a gente for feliz, a gente consegue levar a felicidade para outras pessoas. Se a gente tiver com amor próprio, com uma energia boa, uma vibração boa, a gente vai contagiar outras pessoas. E além, é claro, de atrair outras pessoas nessa mesma sintonia. Então, conta um pouquinho como é a sua semana, a sua rotina, que práticas você tem para gerar um bem-estar e que, consequentemente, afetam indiretamente ou diretamente outras pessoas que no dia a dia da semana você trabalha. Isso é algo muito individual, né? É aquilo que eu falei lá no início, que a felicidade para mim não é felicidade para o outro. Mas eu aprendi a celebrar as pequenas conquistas. Então, às vezes, a gente diz assim, é muito sobre o quando ou quanto, né? Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando acontecer tal coisa. Ou, igual aquela música, um dia eu vou encontrar tal felicidade. E a felicidade, ela não é encontrada, ela é uma busca. Então, falando sobre isso, celebra as pequenas conquistas. Às vezes, é um relatório que você consegue fechar, uma reunião que você consegue fazer, um almoço em família que você consegue ter. Sabe, essa semana mesmo foi aniversário da minha mãe e eu falei, não, hoje eu vou sair para almoçar com ela, algo que a gente nunca fez, sair do trabalho, fui lá e eu pude proporcionar isso para ela e isso deixou ela muito feliz. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que conquistar só, hoje eu consegui comprar meu carro, consegui comprar minha casa, consegui minha promoção e agora eu estou feliz e não é isso. A felicidade, são pequenos momentos do dia a dia. Como eu disse, às vezes eu li uma frase quando eu estava levantando material que diz assim: a felicidade é aquele pequeno instante que você gostaria de repetir. Às vezes é aquele instante, inclusive nesse momento agora, momento de felicidade, que eu poderia assim, tal pessoa poderia estar aqui, ou tal pessoa vai gostar de me ver aqui. Isso para mim é felicidade. Então é começar a olhar o lado bom. Realmente, tem dias maus? Tem, e tá tudo bem. Às vezes a gente não tá bom, às vezes está acontecendo problemas. E eu vou te falar um pouco sobre a minha vida. De um ano para cá, você pôde até acompanhar. A todo momento eu estou vivendo um turbilhão de problemas, emoções e tal. E aí eu entendi que se eu mergulhasse de cabeça naqueles problemas, eu não ia conseguir conquistar a metade do que eu conquistei ao longo desse um ano. E aí, mesmo passando por esse turbilhão de coisas que eu estava passando, eu entendi que eu tinha que olhar o lado bom. E dizer, não, hoje eu vou focar em mim. Hoje eu vou... A única hora do dia que eu tiro para mim, a academia. É algo que me faz bem e feliz, inclusive. Então, eu tiro aquele momento para mim, é minha hora do meu dia, que eu não estou fazendo por ninguém, eu estou fazendo única, exclusivamente para mim. Então, aquilo me deixa feliz. E, inclusive, nos dias que eu não consigo ir, aquilo de alguma forma vai me afetando, porque já virou até um hábito. E aí eu comecei a olhar, não, tá ruim, mas pode melhorar. Tá ruim para esse lado, mas que bom que está acontecendo desse outro lado, aquilo que nós conversamos, inclusive, ontem, né? O cenário tá ruim aqui, mas se eu for olhar pelo esse outro ângulo, porque às vezes quem olha de fora, e às vezes por isso que é bom você ter uma rede de apoio, que eu acho que a rede de apoio ela é muito importante, inclusive, porque quando você tem uma rede de apoio com quem você pode compartilhar, e aí vai muito do time que a pessoa tá, aquela rede de apoio tem uma outra visão daquele momento que você está vivendo. Uhum. E aí ela te mostra um outro ponto de vista. E aí, inclusive, você começa a olhar para a tua vida também de um outro ponto de vista. E sair daquele cenário de turbilhão, tempestade, minha mãe sempre fala isso para mim. Minha mãe é uma mulher que tem uma fé inabalável, ela diz assim, vou sair desse... Deus vai nos tirar dessa tempestade. E às vezes quem está olhando de fora da tempestade vê soluções que a gente normalmente não está acostumado a ver. Não está enviesado, né? Exato. Tem juízo de valor. Quando você falou desses termos, eu já tanto lendo o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, como um recente livro pequenininho da Harvard também, que é chamado Felicidade, eu vou dizer aqui alguns métodos que eles aconselham para você caminhar nessa jornada de busca da felicidade. O primeiro deles é comemore os pequenos progressos. O que ele quer dizer? Você tem que olhar não o fim, mas o meio ali de que você está evoluindo
E, cara, comemorar. Eu consegui hoje fechar um pequeno contrato, consegui dar um bom feedback, eu consegui escrever um e-mail melhor, eu fiz uma ligação melhor, inúmeras coisas. Podem ser simples, mas comemore. Fiz uma boa apresentação, enfim, comemore essas etapas mais micro, porém elas são substanciais. E segundo, dentro dessa jornada da felicidade e do ambiente de bem-estar, é rede de apoio. A rede de apoio ela é fundamental para que você consiga ter pontos de vista complementares ao seu e principalmente higienizar o juízo de valor que nós temos. Então aquela situação que às vezes ela não tem mais saída ou resolução, pelo contrário, ela tem, mas você está com juízo de valor ali, só o seu ponto de vista, então acione outras pessoas, família, amigos, líderes e peça uma opinião. Vamos contra aquele ditado popular, né? Que se dado fosse bom era vendido. Gente, não é isso. Conselho é bom, mas saiba para quem você vai pedir. E tem na sua rede de apoio, sua lista telefônica com aqueles nomes, aquelas pessoas que são relevantes e que você sempre quer estar próximo ou numa situação que você precise ter uma mensagem delas, né? E Camila, caminhando aqui para nossa etapa. Eu só queria citar um exemplo que eu acho muito interessante Claro, falando fica à sobre vontade. isso. Fica à vontade. Tem uma frase que eu também vi que diz assim: mudar os seus pensamentos muda o seu mundo. Uhum. E aí eu vou citar um exemplo que eu tenho uma amiga. E ela começou nessa rotina de vida fitness e tal, e para que vocês tenham um entendimento de como acontece a coisa. E diariamente ela postava indo para academia, dieta, e sempre a legenda era algo de muito sacrifício. Uma luta a cada dia, sigo tentando, e um dia de cada vez, meu esforço diário. E aquilo, de alguma forma, me incomodou. E um dia, né, em uma das postagens que ela fez, eu comentei, fiz um comentário, eu falei, ela botou assim, sigo tentando. E aí eu falei, amiga, você não está tentando, você está conseguindo. Porque a partir do momento que você vence a procrastinação, a preguiça, o cansaço, e você vai para a academia, você não tentou, você conseguiu. Então, assim, muda essa tua mentalidade ou esse teu discurso que as coisas vão começar a melhorar. Porque parece um discurso de muita derrota. Então é isso, às vezes é a forma como a gente vê as coisas. E a partir daí, eu fiquei muito orgulhosa, inclusive, porque no dia seguinte ela foi lá e fez uma postagem sobre ter vencido aquele dia. Tipo, foi pra academia tarde, postou a foto e disse assim, mais um dia vencido. Uhum. Ou seja, mudou. Quando ela muda o pensamento, ela muda a perspectiva. E aí, quando você muda essa perspectiva, o teu humor muda, o teu ambiente muda, a tua mentalidade muda e a felicidade vem. E é essa o ponto X da questão. Cara, eu vou pegar um ponto logo em cima disso também para complementar. Eu li um livro chamado Os Quatro Compromissos. Ele é baseado na filosofia tolteca. É uma filosofia de povos ancestrais aqui da América Latina que tem um conjunto de fato, de princípios ali para você ter uma vida melhor. E o primeiro princípio deles é a palavra, o poder da palavra. Até na Bíblia diz, né? No início era o verbo. Então, a palavra ela muda a nossa mentalidade. Se a gente passar o dia pensando em coisas ruins, falando para si próprio, palavras negativas, a gente vai absorver aquilo, a gente vai atrair, a gente vai entrar nesse padrão vibracional. A própria neurociência cada vez mais explora isso. Mas a partir do momento que eu vejo as coisas de forma positiva, que eu vejo as coisas de um outro olhar do copo meio cheio, é diferente, Sim. né? E eu tenho uma frase de uma liderança minha que, cara, mudou muito a minha forma de ver as coisas. Eu sempre falava assim, isso é desafio, isso é difícil. E essa pessoa falou para mim, não fala assim, fala que isso é uma oportunidade. A palavra você mudar, ela vai mudar a sua mentalidade e também das pessoas que estão ali dentro daquele contexto. Então, o que é que nós temos usado de palavras de afirmação para nós próprios? Se a gente não falar coisas positivas, boas, a gente vai entrar num cataclisma, numa zona ruim. Mas se a gente usar a palavra como uma grande ferramenta nossa, né, de impulsionamento, as coisas com certeza vão acontecer de uma forma muito melhor e cada vez melhores. E aí, esse é o segredo da felicidade. Porque ela tá nas pequenas coisas e nos pequenos momentos. E aí tem aquela frase que diz assim, você não precisa ter sucesso para ser feliz. Mas
mas você precisa ser... Calma, vou repetir. Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. Porque a pequena conquista de hoje é a grande conquista de amanhã. E quanto mais você vai conquistando, mais você vai tendo novos objetivos. E aí o sucesso vem. Fantástico. A gente foi doutrinado de uma forma muito errada no início, né? Eu só vou ser feliz quando eu tiver sucesso. E não é verdade. Isso mesmo. E Camila, fechando aqui o nosso bate-papo de hoje, você pode deixar uma indicação de material, livro, filme, música, que tenha sinergia com esse tema de felicidade, para quem queira aprender mais, desenvolver também ambientes mais harmônicos, se autodesenvolver. Qual indicação de material você pode deixar para gente? Tem aquele livro O Jeito Harvard de Ser, né? Que, tipo, acho que é a bíblia de quem tá nesse tema aí, que tá buscando conhecer um pouco mais sobre felicidade, sobre esse tema. E, assim, tem muito material na internet que fala sobre felicidade, mas eu acho que, acima de tudo, independente do material específico, apesar de ser um tema novo, então você não encontra muita coisa relacionada a isso. Mas quando você começa a buscar o autoconhecimento, e aí tem muitas ferramentas, pessoas que pode estar te ajudando dessa forma, isso vai te trazer grandes benefícios. Quando você começa a trilhar esse caminho do autoconhecimento, a busca desse auto se conhecer e entender que muitas vezes não é sobre o outro, principalmente, é sobre a gente, que eu acho que esse é o maior erro, né? Sempre achar que é sobre o outro e nunca sobre a gente. E aí você vai achando ferramentas para que você possa estar trilhando esse caminho. Não quer dizer, o fato de eu estar falando aqui sobre felicidade, que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu tenho problemas como todo mundo. Só que é a forma como você passa a encarar o problema, é a forma como você passa a lidar com o dia a dia, com a vida. Os problemas vêm, a tempestade vem, e aí você diz, eu vou deixar aquilo me abalar, eu vou colocar um escudo de proteção e vou dizer, aqui não. E eu acho que é esse que é o caminho. Fantástico. Bom, encerrando mais um podcast, muito bom falar com você. A gente falamos de felicidade, de jornada da felicidade, seja na vida pessoal, na vida profissional. Quem acompanha a gente pode assistir nossos materiais, nossos cortes nas nossas redes sociais, só procurar fabricadenegócios.tech no Instagram e fabricadenegócios também.tech no YouTube. Agradeço você que chegou aqui até o final assistindo ou escutando esse podcast. E Camila, para encerrar, qual é o teu Instagram para quem quiser te seguir, te acompanhar? Primeiro, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, espero ter contribuído de alguma forma, ter trago um pouco de conhecimento para as pessoas sobre esse tema. E aí, quem quiser me achar, Camila Forte lá no Instagram, Camila_Forte é o meu @, pode me seguir, quiser falar sobre um pouco do conteúdo, sobre o que me levou para essa jornada. E como eu disse, é uma jornada. O que eu sei hoje, se Deus quiser, amanhã eu vou saber um pouco mais, e a gente vai traçando aí esse caminho. Show! Valeu! Muito obrigada.